nosso Antônio Lupi. Exato. E também para você que está no portal cbncampinas.com.br, começando o CBN Esportes, edição desta quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Foi empate para tudo que foi lá no ontem, na Série B, na Libertadores. Só não teve empate no jogo do Palmeiras, porque como é chato torcer pro Palmeiras. Ó, Carlão, ontem ele voltou a dizer, eu falei o seguinte, se você vier me falar que tá nervoso com o jogo do Palmeiras hoje à noite, a gente vai brigar. Ele, mas é difícil, cara. Você acha que não vai ser difícil lá no Paraguai? O cara... 3-0, Carlão, bom dia. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte CBN. Cara, ontem é o seguinte, nós estávamos aqui na concentração para Ponte Preta e Sampaio Corrêa, o jogo do Palmeiras foi às 7. Então ficamos ali na redação acompanhando o Verdão. Estávamos... a escalação era eu, Antônio Lupi, Marco Guarizo e Fábio Chay. Olha só eu de intruso. Nossa, só né? você de intruso. Eu estava me sentindo no Allianz Parque. Eu já tinha ido pro brinco. Já? Já não tava. Já tinha? Uhum. Era tô Guarizo. confundindo então aquele nosso papo lá ali na... Por isso que já você nada. se sentiu no Allianz Parque, porque aquele o Antônio Lupi já tinha ido embora. Aquele Foi papo foi no jogo do Brasil. Sub-20. Verdade, o Brasil enfileirando gols, verdade. Então depois, eu, Marco Guarizo e Fábio Scheib. A gente começou a bater papo, o jogo correndo, os palmeirenses ali. Desculpa. Eu comecei rapidinho, ó. Porque foi assim, 11 horas 7 minutos, muito bom dia, bro. Não, era eu e Fábio Scheib. Agora sério. Era eu e Fábio Scheib assistindo o jogo. Velho, mas deu o quê? 20 minutos, pumba, 1-0 Palmeiras. É impressionante, cara. Mais um pouquinho. Não, Aí hoje um cara me pergunta assim, né? Quem é esse cara? É Gui Pierangeli. No CBN Campinas. Hoje ele que também faz parte do também. Aí ele conglomerado. perguntou assim pra mim, analisando Ponte Guarani, né? O primeiro destaque era da Ponte. Ele falou assim: Ô, Carlão, como que dorme o torcedor pontepretano neste momento? Eu falei, Gui, não dorme. O torcedor vira na cama, faz as contas, conjectura se perder ali porque está no Z4. Aí, no outro momento, entra o assunto do Palmeiras. Aí ele pergunta pra mim, como que dorme? A Carol perguntou, como que dorme o torcedor palmeirense, Carlão? Eu falei, nossa... Contando carneirinhos. Brinca, que fase vive o Verdão. Que coisa linda. Eu vou falar uma coisa pra você. É chato torcer pro Palmeiras, o destaque do Verdão com o Guilherme Pradella. Com 2 gols de Arthur e 1 de Rony, o Palmeiras venceu mais uma na Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, em Assunção do Paraguai, triunfou em cima do Cerro Porteño por 3-0. Os 2 gols de Arthur tiveram participação direta de Rony, afinal de contas, saiu dos pés dele as assistências para o gol do camisa 14. Rony também colocou fim a um jejum de 12 jogos sem fazer gols. Além de tudo, Carlão, Arthur vem, encaixa como uma luva. Vem o nosso menino aqui do Guarani, o Richard Rios encaixa como uma luva, se bem que, né, enfim, levando em consideração aí o histórico desde que ele chegou no Palmeiras. Além de tudo, todo mundo que vem, Palmeiras demora um pouquinho para contratar às vezes, mas todo mundo que vem encaixa como uma luva. E contrata de uma maneira pontual. Bom, tá certo que do Arthur foi um investimento pesado, do Richard Rios para o Palmeiras, acho que não causa tantos problemas aí nos cofres, mas é um bom momento, né? É um momento para você colocar o garoto da base, é um momento para você contratar e dar o tempo para o jogador se adaptar. A vitória ela deixa assim um ambiente muito leve, né? Então dá oportunidade para você realizar estes testes e com um time confiante, poxa, pega Arthur jogando muito, o Richard Rios, mesmo com a expulsão ontem, mas jogando muita bola, a molecada aparecendo, né? O Naves. Expulsão que eu não sei de onde que o juizão tirou, né?
Num primeiro momento eu até brinquei com o Fábio Chave. Falei assim, o Richard Rios gosta de um com picolé de osso. Mas aí Mas depois, não- analisando o lance, uma expulsão injusta, ele não teve a intenção, né? Não foi o suficiente. Não foi um lance de cotovelada, né, que o Richard Rios aplicou no Paraguai. Mas valeu a vitória do Palmeiras, mas o Bolívar tá chato, hein, Pio? Tá chato. Tá chato. O Palmeiras vai ter que decidir em casa a primeira colocação, mas a classificação já é garantida. Do outro lado, 30 minutos com um a mais e de novo um time covarde. Torcendo pro jogo Calma. acabar logo, porque senão Japonês. ia perder. Tô parecendo japonês? Muito. Tô. Bem parecido. Covarde esse time, porque no ar, para não ficar mais parecido aí do que japonês, é o máximo que eu posso falar, Antônio Lupe. O destaque do Esporte Clube Corinthians Paulista com Bruno Faria. O Corinthians segue sem vencer sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi até a Argentina enfrentar o Argentino Júnior, líder do Grupo E da Copa Libertadores, e ficou no empate sem gols, depois de ter um jogador a mais durante praticamente 30 minutos no segundo tempo. Só um detalhe antes da gente falar especificamente sobre o Corinthians. Não sei se você não conseguiu ver nada, né, Carlão? Que você tava aqui. Não, eu só na acompanho a jornada entrevista da do ponte. Vanderlei Luxemburgo. Julião, Fábio, Lupe, estádio Diego Armando Maradona, estádio do Argentino Júnior. Eu fiquei com a impressão que são dimensões daquelas quadras de futsal, sabe? Porque, cara, da linha do escanteio até o início da grande área é muito curto o espaço. Você viu isso, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Um abraço pra você, pra todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Eu vi os últimos ali 7 minutos, né? Tava no jogo do Guarani ontem também, no GE, mas deu pra assistir um pouquinho do final do Corinthians. É o famoso acanhado, né? Como eles gostam de dizer na Argentina. E a Libertadores, ela sempre traz esse tipo de estádio, né, Pio? O duro é que eu tô com você, né? A gente ia falar mais do Corinthians aí, mas além do estádio, o que chama atenção foi a postura do Corinthians ali nos minutos que eu vi, com a mais, o time gastando relógio, Nossa. deixando o tempo passar. Foi um Corinthians bem estranho, muito diferente daquele que o torcedor se acostumou a ver nos últimos anos. Né? É isso. Carlão, dá uma olhada aqui, ó, na foto. Olha a distância, ó, da linha lateral pro início da É o área. típico estádio argentino. Nossa, né? típico estádio argentino, acanhadinho, Copa dimensões, acho que mínimas, assim, né? Obviamente que existe um mínimo. Mas, ali. Rafael Pio, Ai, Carlão. é o seguinte. Ah. Até até da lama nasce o lírio. Nossa, Né? Então, que bonito. sempre tem ali Caraca, o copo Nossa cheio. Senhora. Então, o Nossa. Corinthians... Você gostava de balão mágico nos tempos de Simoni e tal? Não pegou? Você é mais Peguei, novo, né? não, Pegou? mas peguei. Então, peguei. Tinha uma música que eles cantavam. E Balão ela- Mágico eu não ela- gostava. Da ela- Simone eu gostava. Ela foi escrita por Ivan Lins. Ivan é bom. Lins. É bom, é bom. Era assim, ó, e serve muito para o momento do Corinthians em Copa Ai, Libertadores. meu Deus, vai. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, Pio. O Corinthians tem chance ainda na Liberta. Ah, eu não acredito. Esse é o problema, Antônio Lupe. Depende do Corinthians. Entendi Se dependesse do árbitro, se fossem outros anos, outros momentos que dependesse Sim, da sim. Comebol, que Não. dependesse O da. problema não é o Corinthians, o problema é o Carlão querendo encaixar uma cantiga no meio. O Corinthians é o menor dos O problemas. menor dos problemas. Piorou a situação do Piorou. Corinthians agora, né? Muito. Eliminação na próxima rodada. Dá pro Luxemburgo colocar como o momento motivacional antes É do isso. próximo jogo, na Liberta. Ô, Carlão, depende da ponte também? Nossa! Dela própria? Vai, Antônio Lupe, destaque da Que macaca, isso. bom dia. Me trucou agora, hein, Tudo bem, Pio? meu bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Mais uma atuação que Nossa. deixa o torcedor da Ponte Preta, mas muito, é pouco não, vô, é muito preocupado em relação à sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco as estatísticas do jogo, mas pouco volume
ofensivo e até que soube sofrer, esse é o termo da moda. Empate em 0-0 com o Sampaio lá no Maranhão, resultado que não tira a Ponte Preta do Z4 da Série B. E, Carlão, eu ontem não tava na jornada, tava em casa acompanhando. Que jogo ruim. Jogo hein? ruim. Nossa senhora. Jogo de 0-0 com poucos lances de criatividade. O Sampaio Corrêa muito abaixo também. Vai ser um adversário da Ponte nesta luta para não cair. E a Ponte, o Lupe encaixou bem a frase. Soube sofrer, é uma frase que me irrita, mas na verdade ela soube sofrer, mas graças ao Kaique França, né? Que achado o Kaique, viu? Muito, que goleiraço. Ontem ele salvou, não fez milagres, mas garantiu ali com muita segurança, orientando a defesa. A Ponte defensiva, nós vamos falar, mas defensivamente ela tá num caminho. Agora, quando Do meio pra frente. rapaz do céu, é uma tristeza. Só para, já que alongamos a abertura, Só pra variar. mais uma vez, eu sou ruim de bola, péssimo. Mas assim, se você me colocar no gramado e o Pimentinha estiver do outro lado, ele não passa nenhuma por mim. Porque ele faz Porque a ele mesma faz a coisa mesma desde coisa o há início 35 da carreira. anos. Aham. Ele corta pra lateral, ele dá o primeiro corte pra linha de fundo, aí o defensor que ele faz, ele dá o corpo, ele vai lá e corta pra dentro e bate. São 35 anos do bom Pimentinha fazendo a mesma jogada. Só isso que eu queria falar. Eu vou no banheiro já. E morder a chumbada, né? De novo. E agora, o destaque... Nossa, que coisa, né? O destaque do nosso peixe, o Santos. Se complicou na Sula, hein, Santos? Já o Santos perdeu para o Audax italiano por 2-1 em Rancagua, no Chile, pela Copa Sul-Americana. O Peixe aparece em terceiro lugar em sua chave e já pode ser eliminado do torneio na próxima rodada se não vencer o Newell's Old Boys na Vila Belmiro em 6 de junho. Ontem, o Santos saiu na frente aos 20 minutos com Camacho, em assistência de Daniel Ruiz. Porém, o zagueiro Joaquim foi expulso no fim do jogo e o Audax italiano se aproveitou. Gonçalo Sousa empatou no primeiro tempo e virou no início da etapa final. O atacante do Santos, Ângelo, afirmou ter sido chamado de macaco por um torcedor do Audax italiano ao ser substituído no segundo tempo. O Santos comunicou a denúncia ao delegado do jogo e espera um posicionamento da Confederação Sul-Americana de Futebol. Que não vai fazer nada também, né? Porque nos campeonatos sul-americanos, e aí em se tratando de argentinos, paraguaios, uruguaios, enfim, isso acontece e acontece demais. Agora o Peixe pode ser eliminado ainda nessa rodada, Carlos. Triste, né? Triste. O Santos não se dedicou como deveria ter se dedicado à Copa Sul-Americana. E é importante, né? O Santos é um tri da Libertadores, é um dos clubes mais tradicionais do mundo e não combina com a história magnífica do Alvinegro ser eliminado na primeira fase. Mas é um elenco fraco, né, Pio? É um elenco que não tem condições para brigar em Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sei, talvez sendo mais otimista, né, olhando a situação com o copo cheio, bom para o Santos, pelo menos se dedica aí ao Brasileirão, tem Copa do Brasil, mas priorizar o brasileiro, porque mesmo não estando perto da zona do rebaixamento, mas o Santos é um candidato, né? O Santos não está no brasileiro hoje para a Copa Libertadores ou algo parecido. E o Mengão, hein, Fábio Scheibe, também tem, vamos dizer que aí, favorito a fazer a grande decisão em casa, em campo, Fábio Scheibe. Bom dia! Tá mais tranquilo hoje, Fabião, depois da preocupação de ontem e tal, do show lá no Paraguai, Fabião? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, meu amigo Antônio Lupe. Pela Libertadores, ontem o Flamengo jogou mal lá no Chile e só empatou com o Nublense. E com esse resultado, ele viu o Racing abrir vantagem na liderança do grupo. O Mengão agora está em segundo, a 5 pontos do time argentino. E já pela Sul-Americana, o Fortaleza insistiu e conseguiu uma boa vitória contra o São Lourenço no Castelão. O Leão bateu os argentinos por 3-2 e chegam a 4 vitórias em 4 jogos na competição. Fortaleza é o único 100% na Sul-Americana, viu, Pio?
Ô, Fábio Scheib, deixa eu quebrar também o protocolo aqui. Vocês viram que o nome do Abel surgiu lá no PSG, hein? Exatamente. O L'Équipe, o jornal tradicional francês, um dos mais importantes da França, afirmou que Abel Ferreira é um dos cotados caso o PSG troque de treinador mesmo ao final da temporada. Surgiu esse boato, os palmeirenses ficaram já com cabelos em pé, né? Essa preocupação, mas é uma fonte segura lá da Europa e isso pode mudar os planos do Palmeiras, né? Que coisa, pensou? Aí era pra virar de cabeça pra baixo, hein, Carlão? Rapaz do céu. O Abel está tão encaixado no Palmeiras que uma situação dessa, não sei, acho que atrapalharia demais aí o planejamento alviverde. Mas, sinceramente, eu torço para que não aconteça. O Abel é um personagem importante hoje do futebol brasileiro, vai conduzir um Palmeiras aí a grandes campanhas, a grandes conquistas. Mande seu recado para o 19991869070, é o nosso WhatsApp, ou então através do youtube.com/CBN Campinas. Lá no chat também estamos esperando a sua participação. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Trânsito. 11h23, o Mário Quintino com a cabeça inchada, preocupadíssimo com o peixe, traz informações do trânsito. Não dá mais, né, Marinho? Esquece Sul-Americana, né? Bom dia. Bom dia, Pio, para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu acredito que não, mas eu tô com o Carlão também. Acho melhor já sair fora logo, focar no Brasileiro, Copa do Brasil, vai ter um jogo difícil aí com o Bahia também. Quem sabe consegue um pouquinho mais de dinheiro também já com a Copa do Brasil, né, Pio? Exatamente. Mas ajuda e ajuda demais. É melhor focar em menos situações do que querer tentar tudo e não conseguir em nada. Sem dúvida. E ontem também, né, Pio, foi toda uma situação muito complicada, né? O Santos estava muito bem no primeiro tempo, aí o juiz complicou tudo, não é? Com a expulsão do Joaquim, claro, ele também acabou contribuindo para isso, mas aí desandou tudo e agora a situação tá bem difícil. Nossa, tá muito complicada. Enfim, situação do trânsito é parecida com a do Santos, Marinho? Não, tá bem melhor, Pio, tá bem melhor. Ia ter que estar bem complicada, né? Eu trago informações da região central, a gente acompanhou mais cedo, Pio, teve uma ocorrência no cruzamento da Glicério com a Rua Duque de Caxias, proximidades do Largo do Pará.
Foi uma colisão entre um carro e uma moto, mas já está tudo finalizado lá no local, não tem nenhuma movimentação e o nosso ouvinte encontra aí boas condições nesse trecho. Eu faço um alerta para quem segue na Santos Dumont. A gente comentou também um pouquinho mais cedo sobre obras que acontecem para quem vai em direção da Bandeirantes em Campinas. Essas obras à altura do quilômetro 69, à altura do Nova América, então atenção, você que vai em direção da Prestes Maia, no sentido de Viracopos e de Indaiatuba, aí por enquanto segue sem maiores problemas. Pio. Valeu, Marinho, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h26, Lupe. Oi. O Felipe Moreira até pode saber sofrer, mas a torcida não, e não aguenta mais, que dureza. Pio só não vai deixar o Carlão cantar nenhuma música de sofrência. A cota dele já deu hoje, depois acabou, do faz tempo. Mas assim, esse termo Eli, saber sofrer, quem mensagem. usou foi o próprio Felipe Moreira, na entrevista que ele concedeu à assessoria de imprensa do clube depois do empate em 0-0 lá com o Sampaio. E é um termo que eu não entendo. Você gosta de sofrer, Pio? Não, nem a um gente pouco. nasceu pra sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer. Então como é que a gente soube sofrer? Para, né? Nossa senhora, por falar em sofrimento, boletim do Corinthians, vai. Informações com Bruno Faria. O Corinthians segue sem vencer sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi até a Argentina enfrentar o Argentinos Júniors, líder do Grupo E da Copa Libertadores, e ficou no empate sem gols, depois de ter um jogador a mais durante praticamente 30 minutos no segundo tempo. Thiago Nunes foi expulso após uma cotovelada em Rony, mas o Corinthians não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve em campo. Na entrevista coletiva, Vanderlei Luxemburgo deixou muito bem claro que o time encontrou dificuldades por conta da disposição do adversário, mas mesmo assim viu melhoras na equipe e ainda acredita que só depende do Corinthians para avançar às oitavas de final. Bom, nós avançamos, né? Se bem, não tomamos gols, né? Agora, cara, assim, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso, diminuindo espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, ele joga 3 zagueiros, a gente sabe de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Né? Então, nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Eles chegam muito rápido na marcação e envolvem bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então foi um jogo difícil, identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Isso é muito bom. Para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço, isso é muito bom para nós. O Timão terá uma sequência pesada pela frente antes de enfrentar o Independiente Del Valle na Copa Libertadores. Mais um duelo este fora de casa, lá no dia 7 de junho, no Equador, às 7 horas da noite.
No próximo domingo, o Timão volta a campo. É pelo Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, duelo contra o Fluminense. Existe a expectativa de Renato Augusto ser utilizado por apenas alguns minutos, já que ele está recuperado de uma lesão. E claro, na próxima quarta-feira tem confronto contra o Atlético Mineiro, o segundo das oitavas de final da Copa do Brasil, e aí sim Renato Augusto pode começar desde o início. O meio-campista Paulinho preocupa, ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após problema no joelho direito. Ele será reavaliado aqui no Brasil. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno. Ô, Carlão, e agora, analisando o futebol que tá apresentando, a situação, as situações que o Vanderlei vem montando pro time, acho que é só aquele paciente que tá na UTI, que deu uma melhorada, deu uma respirada, mas eu particularmente acho muito difícil. Corinthians terceiro colocado, 4 pontos, Independente Del Valle 6, Argentinos Júniors 8, o Corinthians tem aí o confronto direto contra o Del Valle. Brincadeiras à parte, foi importante o Corinthians voltar da Argentina, dependendo das próprias forças, mas aí vai ao encontro do que você disse, Pio, não é um time confiável, né? Não dá para imaginar ir para o Equador e vencer o Independente Del Valle e tal. Pode acontecer, lógico que pode, é o Corinthians, poxa. Agora, o momento que o time vive, o nível de atuação não faz o torcedor confiar. Agora, vamos ver, né? Futebol. A camisa é mais pesada. Agora, o Independiente está jogando mais, apesar da derrota para o Liverpool. Ô, Lupe. Oi. O nosso amigo Carlão Fernandes está dizendo o seguinte: esse cântico do Carlão de Freitas ficaria muito melhor se tivesse a segunda voz do Pio. Lupe, tá aí uma boa sugestão de desafio, Carlão. Ele quer que Carlão continue cantando. Não, tudo bem. Se o ouvinte quer, a gente tem que atender, porque o ouvinte tem prioridade, né? Então, assim, tudo bem. Tá bom. A impressão era que o Timão estava jogando na Rua Javari, Ricardo de Paulínia. É verdade mesmo, parecia que estava na Rua Javari. Canole. Nossa, que delícia aquele canole. Intervalo, repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 25 de maio de 2023. O governo do Rio de Janeiro confirmou o segundo caso de gripe aviária no estado. O animal foi recolhido numa praia de Cabo Frio, na região dos Lagos. A ave teve a amostra coletada pelo Serviço Veterinário Oficial e o material foi encaminhado ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em São Paulo. Segundo o governo fluminense, ninguém teve contato com o animal e não há registro de transmissão para humanos. Com esse caso no Rio, sobe para 9 o total de aves silvestres contaminadas em todo o país. O Espírito Santo concentra as outras 7 ocorrências. Mais de 30 pessoas que tiveram contato com os animais nos 2 estados foram testadas. Os resultados foram negativos. O Congresso instalou hoje a CPI mista, que vai investigar os ataques golpistas de 8 de janeiro. Na primeira reunião, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, foi eleito presidente e Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, será a relatora. Maia afirmou que a comissão vai investigar narrativas sobre golpe e a facilitação de invasões. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, se prepara para enfrentar uma nova onda de greves. Funcionários das principais atrações de Londres decidiram cruzar os braços nesta quinta-feira. No momento, a cidade está lotada por causa do período de férias, que deve ser o mais movimentado desde a pandemia. O turismo é um setor importante da economia britânica e chega a representar 9% do PIB do país. Apenas na capital inglesa, o segmento gera 700 mil postos de trabalho e gera receita de 220 bilhões de reais por ano. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos.
proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. .com.br CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, o Derivaldo Souza, lógico, feliz da vida, tá lá na Ceasa agora, tá comprando as coisas pra jardinagem dele. Aliás, se tiver precisando de jardineiro, gente, chame Derivaldo Souza. O Emerson Santana desejando bom dia aqui pra gente. Bom dia, amigos da CBN. Realmente é o que dizem. Resultado de 2-0, ou no caso, 2 de diferença, é muito perigoso. Perigoso para quem não tem a competência de mantê-lo. JP de Moraes. Guarani vencia por 2 gols de diferença e aí acabou cedendo o empate. Ela chegou. Ela aparece, toda vez que o Palmeiras ganha, ela aparece. Impressionante. E ela tem aparecido todo dia, sempre, né? Porque ganha todo dia. Bom dia, Pio. Em homenagem ao jogo de ontem, você podia cantar o começo de Galopeira. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. A diferença de tom que é isso, gritante, né? Quem dedilha manja do... Guitarra doce. O Valmir adora o sertanejo. Ele fica delirante. Beijo, Bete. Bom dia, CBN Campinas. Eu gostei do jogo do Palmeiras e Cerro Porteño. O jogo do Guarani só foi um empate com a Chapecoense. Um abraço, Bruno Henrique de Campinas. Valeu, Brunão. Bom dia, amigos. Dormi com a TV ligada no jogo do Corinthians. Minha mulher disse que ficar vendo porcaria dá nisso. A Marildo Brene de Hortolândia. É só ver coisa ruim na TV, a gente dorme rapidinho. Bom dia, pessoal. Não dá para reclamar do resultado do Timão. Aliás, é difícil um time de veteranos ganhar de um time júnior. O Argentino Júnior. André Berenguel. Oh, essa foi boa, hein, Antônio? Ela foi semi-boa. Não, essa foi boa, cara. Não, essa foi sensacional. É que a gente colocou o sarrafo lá em cima, entendeu? Exato. Essa foi maravilhosa. Berenguel colocou lá. Aí, o Júlio Nascimento, o cara, ele manda assim, né, quando a gente tá fazendo a nossa reunião de pauta, ele manda os destaques que ele vai fazer no dia. Então, Fábio Scheib mandou para mim os 3 destaques que ele faria no dia. Aí, em um deles, não contente com Cássio, Fagner, Fábio Santos e Companhia Limitada, Gil, a rapaziada toda que é bem novinha, ele manda assim, ó, Iniesta saindo do Japão e quer seguir a carreira. Aí ele coloca assim, cabe no Timão? 39 anos, porra, né? Tem... Cabe, 39 anos, cabe. Ô, Fábio Scheib, aí se juntar todo média, mundo, né? dá 400 anos nesse elenco, Fabião. Iniesta ou Xavi, Fabião? Nossa senhora. Vai, Fábio Scheib. Exatamente. O Iniesta está deixando o Viseu Kobe após 5 temporadas no Japão e disse que quer seguir a carreira. Ele se emocionou muito ontem e disse que ainda está motivado para seguir jogando futebol. Ele que fez história no Barcelona, né, na Espanha também, deixando o futebol japonês após 9 anos. Ih, travou? Tá vendo? A nação corintiana tá em peso aí, boicotando a internet do Fabião. Travou, mas
não dá, né, Júlio Nascimento? Eu sou completamente apaixonado por Andrés Iniesta. Foi o melhor camisa 8 que a minha geração viu. Eu acho, na minha escalação da história, o Iniesta entra como titular, né? O que ele fez no Barcelona, as ruas jamais esquecerão, como diz o meme nos Estados Unidos, mas não dá. Acho que é uma realidade, assim, seria muito legal pelo nome, pela história, mas até mesmo atuando no futebol japonês, onde existe um nível técnico diferente do futebol brasileiro, né, Pio? O Iniesta já tá num momento diferente, né? Eu, particularmente, acho que para a situação do Corinthians agora não é o esforço necessário para mudar esse status do Corinthians, né? O torcedor fica bravo quando a gente compara, mas tem que comparar. O Palmeiras, ele tem os experientes, ele tem. Só que aí quando ele vai repor, quando ele vai trazer gente, ele traz moleque pra colocar correria, Carlão. Não dá pra você trazer só. O Palmeiras é um outro momento, né? Aquela brincadeira é um outro patamar. E hoje, em relação aos rivais, o Palmeiras sobra, né? O processo do Palmeiras, montagem de elenco, manutenção de trabalho. Então, o Palmeiras hoje está sobrando no futebol paulista e no Brasil é o melhor. Tem concorrentes, acho que o Flamengo, o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras se sobressai. Bom, Julião, ontem, como brincou nosso ouvinte aqui, 2 gols de diferença, resultado perigoso para quem não tem competência para segurar. Foi o que disse aqui o nosso ouvinte. Num primeiro tempo impressionante, absurdo. O Lupe contava que pra gente, ele esteve ontem com o Gabi Castro lá no estádio, vendo lá da cabine, né, Lupe, em versão de jogada, toca ali, passa aqui, correria, velocidade. Depois, no segundo tempo, o Guarani parou de jogar. Então eu vou devolver com 2 perguntas para vocês e vou colocar o pivete para que depois o Carlão faça aí a análise dele. O ouvinte cita que 2-0 de vantagem, 2 gols de vantagem, é um resultado para quem não tem competência para segurar. Além da competência, entra o lado físico também no segundo tempo do Guarani? O pivete vai responder. E, é claro, quando a gente fala em competência, fala em aproveitar as oportunidades. Aí eu lembro 3 lances, além do pênalti que o Regis perdeu. A cavadinha do Regis, tentou encobrir o goleiro João Paulo, foi cortado pela defesa da Chape. Bruninho, o primeiro lance dele no jogo, mano a mano com o goleiro, perdeu também. Depois o mesmo Bruninho na jogada com o DR que tomou a decisão errada. Então são 4 chances que eu cito aqui. Talvez isso entre na competência. Antes do Carlão, quem fala sobre isso é o técnico do Guarani, Bruno Pivetti. O jogo de hoje eu considero que foi um dos nossos melhores jogos do ponto de vista ofensivo. Nós conseguimos dominar as ações e acho que todos que estavam aqui viram ali 3 gols que poderiam ter significado muito mais. Agora, nós não podemos descuidar defensivamente, porque é justamente esse equilíbrio que a gente busca entre o sistema ofensivo e o sistema defensivo. E quando eu falo isso, eu coloco todos os jogadores, né? Que têm responsabilidades ofensivas, mas também as responsabilidades defensivas, não aqui elencando um setor específico da equipe. Aí então a palavra do Pivetti, ele ainda citou o seguinte, que todas as mudanças no segundo tempo estavam relacionadas aos desgastes dos jogadores, né? Todos os jogadores sentindo muito, inclusive os 2 volantes. Então ele praticamente mudou todo o sistema ofensivo e de criação, né, Pio? Porque o Matheus Bueno e o Matheus Barbosa saíram, depois ele mudou, tirou o Bruno Mendes para a entrada do Dérico, o Bruninho entrou no jogo também, o João Vitor precisou entrar no jogo também. Então o Guarani ali, por motivos físicos, precisou mudar bastante o time. Isso acabou dando uma desconfigurada aí no rendimento do Bugre no segundo tempo. Com vocês a palavra depois desse empate amargo para o torcedor do Guarani. Tem a sensação que o Bugre, pelo menos no jogo de ontem, perdeu 2 pontos que seriam fundamentais, né, Peu? Posso só acrescentar também, e o Júlio acho que pode me ajudar com isso. Eu acho que essa questão, Júlio, passa muito por esse atleta, o Matheus Bueno. Quando ele tá bem fisicamente, primeiro tempo, ele praticamente articulou todas as jogadas. Saía com a bola da defesa saída E aí quando ele sente, acho que o Júlio pode falar melhor sobre isso, eu acho que ele é o termômetro dessa parte física do Guarani. Sim, Lupe, sim. Até porque ele tá ainda num processo de estar 100% para aguentar a temporada. Vale lembrar, né, Pio? O Matheus Bueno estava no Gil Vicente, em Portugal, ficou um tempo sem jogar, então o calendário brasileiro é muito agressivo. Quando se tem, e o Pivetti explicou isso, né? Quando você tem um espaço curto de recuperação,
os jogadores sentem mais cedo e pedem a substituição mais cedo no segundo tempo. Mas o grande ponto que chamou a atenção, né, o Pivete foi questionado sobre isso, é que a Chapecoense, ela estava batida. Só que aí a Chapecoense começou a perceber que o Guarani estava perdendo gol atrás de gol, falou, opa, eles estão dando aqui uma oportunidade de reação, e foi depois exatamente o que aconteceu, né? Ô, Carlão, em cima das duas questões, dos dois questionamentos que o Júlio fez. Primeiro deles, não é, pelo amor de Deus, perseguição, pelo contrário, é o desejo de que ele volte a apresentar aquilo que ele é capaz. Eu votei no Regis como o pior em campo no derby, obviamente que ele não foi o pior em campo, isso é lógico. É mais um voto de um cara que ficou muito abaixo do que ele deveria ter apresentado. Ontem, eu fiquei de novo com essa impressão. Comentava com o Lupe, no final do jogo, eu não lembro, não tenho certeza se já estava 3-3 ou se estava 3-2, ainda que o Guarani teve um contra-ataque. No 2 contra 2... Tava 3-2. Já tava 3-2 ainda, né? Era pra matar o jogo ali. Ele erra um passe pro Derek, Carlão, mas sem brincadeira. O Derek fica muito pé da vida. De 5 metros, assim, sabe? Um negócio absurdo. Eu acho que essa situação do Regis, a gente traça o paralelo do Regis em relação a ele mesmo. A ele mesmo, O Regis 2021 foi uma sombra no Guarani, assumiu a responsabilidade, foi um dos protagonistas naquela campanha que quase termina com um acesso. Aí ele vai pro Coritiba. Fica um ano no Coritiba e não joga, né? Passa por altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Eu me lembro, assim, o destaque do Regis no Coritiba na reta final do ano passado, no Brasileirão, em que ele faz alguns gols, inclusive acho que fez um gol contra o Corinthians, coisa assim. E esse ano ele vem para o Guarani e começa bem, né? No jogo contra o Avaí, na estreia, destacando e tal, mas ali foi mais no entusiasmo. E depois, quando ele assume a titularidade, ele realmente não apresenta um futebol de 2021, por exemplo, né? O Deb, ele fez uma partida ok, né? Não foi, criou algumas oportunidades, mas não foi um desequilibrante. E ontem fez lances bonitos, jogadas de efeito, mas teve uma parcela de culpa no resultado, né? Porque, cara, Série B ela é muito equilibrada. Quando você tem a chance de ganhar uma partida, uma penalidade máxima, tem que matar, não tem jeito. Porque normalmente o ritmo físico vai cair. E a equipe que está atrás do marcador, ela vai se lançar. Ela vai se lançar e faz um gol como fez a Chapecoense, se enche de confiança. Né? E o Guarani ficou ali meio abalado. Outra coisa que o Júlio falou e o Pivete também tocou na entrevista, a parte física. Nós temos que entender e ao mesmo tempo criticar ou apontar. Que o Guarani cai na reta final, isso é evidente. Eu trabalhei contra o Sampaio Correia, o Guarani começou bem, caiu demais, né? Não tomou algum gol porque o Sampaio é fraco. O Guarani jogou muito bem o primeiro tempo do derby, quase coloca tudo a perder na reta final. Né? Se o Fábio Sanches... Não, se o Fábio Sanches não falha, o Guarani ia perder o derby e sendo bem superior à Ponte. E ontem a mesma situação. Um primeiro tempo avassalador, maravilhoso, sensacional, como o Lupe disse, também ouvindo, né, o Gabriel nas opiniões e depois acompanha os melhores momentos e depois caiu demais permitindo o empate. Então isso sim é um sintoma que tem que ser debatido. Agora, o que se entende também, agora vamos ponderar. O Guarani fez um jogo difícil contra a Ponte, né? É um derby, mentalmente você fica ali, tumultua a cabeça, tal, até você sair do jogo. O jogo foi domingo. Você vai sair desse jogo na terça-feira, o atleta. E aí já tem um jogo tão forte contra a Chapecoense. Então, são justificativas que cabem. Porém, o sinal de alerta está ligado principalmente para esta queda repentina que o Guarani tem no segundo tempo, deixando de pontuar. Estamos falando de 6 pontos, né? O Guarani de 6 pegou 2, né? Nós estamos falando de 4 pontos. Uma vitória contra a Ponte, que seria o mais lógico pelo que o Guarani apresentou, e ontem, depois de um primeiro tempo sensacional. Ô, Lupe, os mesmos 3 mil e pouco, né? Tudo bem, horário, enfim. 3.100, 3.000, é por aí. Cerca de 3 mil torcedores, né? Empurraram, pelo menos? Sim, em certos momentos onde o Guarani passava dificuldades, a torcida apoiou. Aplaudiu demais no intervalo do jogo, é claro, lógico, pela atuação da equipe, mas é aquilo, né, Pio? A gente sabe que qual é o mais vantajoso? É o torcedor se associar ao clube.
os ingressos são caros. São caros. Para a realidade que nós estamos caro. vivendo hoje, R$60, Nossa Senhora. R$60, aí você consegue fazer muita coisa. Ou não, né? Depende do que é. do que se vai fazer. Mas assim, é um ingresso caro, é um valor alto. Então aí o horário atrapalha muito também, 9h15 da noite. 3.850, mano. Quase, 3.850. O Cláudio Piva. Obrigado. Mas realmente é algo que o Guarani tem colocado nos últimos jogos em casa, essa média. Mas o que pega é o horário também, mas é o valor. O valor dos ingressos afasta também o torcedor. Claro, repito. Só os torcedores, 50 por mês, você vai em todos os jogos. Exatamente. Vai sair aí 15 conto por jogo, 20 conto por E jogo. esse vacilo do Guarani, né, Pio? Acabou tirando o time do G4 da competição. O Guarani que estava ficando em 4º lugar com 16 pontos, foi ultrapassado, agora é o 6º colocado também com 14 pontos. Está aí atrás de Vitória, Vila Nova, Criciúma, Botafogo de Ribeirão e Atlético Goianiense. O Guarani é o 6º nesse exato momento. 2 pontos de diferença para o G4, é isso? Não, 1 ponto de diferença, ponto só. mas só ganhando e pegaria o lugar do Botafogo na 4ª colocação, mas aí acabou ficando em 6º lugar, né? Ô Fábio Chabi, rapidamente, que a gente vai para o intervalo para falar da Ponte, só para matar o assunto Flamengo também, como você falou em classificação, o Flamengo tem o Racing que tá sobrando no grupo A. Se o Flamengo perde no Nublense e ganha o próximo jogo contra o Alcas, o Flamengo cai para 3º no grupo. Aí ele vai para a última rodada podendo ficar fora, hein, Fábio Chaib? Exatamente. Só que o Flamengo faz 2 jogos no Maracanã, os 2 últimos, Sim. né? Nesse exato momento, o Racing tem 10 pontos no grupo A. O Flamengo é o 2º, tem 5 pontos. No Nublense, 3º, 4. E o Alcas também tem chance, é o 4º colocado, com 3 pontos. Se o Flamengo perder realmente o próximo jogo, que é contra o Racing, né? O Racing se classifica, vira primeiro sem que ninguém possa alcançá-lo, e o Nublense e Alcas teriam chances daí também, né? Pra pegar esse segundo lugar que é do Flamengo no momento. Que coisa. Intervalo, a gente já fala da Macaca. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia às estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. A campanha regional do Agasalho 2023 foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram em 84 cidades participantes da nossa região e ajudaram quem mais precisa. Foram mais de 40 toneladas de itens arrecadados entre roupas, cobertores, agasalhos e sapatos. Mas você pode continuar doando. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br e verifique o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Um abraço, Zé Vieira, tá lá no caminhão acompanhando a gente, torcedor do Guarani, tá empolgado, tá dizendo que é só dar uma ajeitadinha aqui. Valeu, Zé.
Valeu, Anísio, também mandando mensagem aqui, ouvindo o nosso programa. Obrigado, viu, meu amigo? Tem mais uma participação aqui. Carlão, Lupe, Júlio, Fábio, todo mundo. José Augusto Cruz. Valeu, Zé Augusto. Tá dizendo que o time do Guarani é comum, nada de excepcional. E aí, ô Antônio Lupe, o Carlão Fernandes tá fazendo aqui uma última pergunta. Se o Galego, o Rangel, imagina. Grande, eu vou embora. Esteja perguntando do Rangel. Tá perguntando se ele gostou da noite campineira, se ele foi lá pra Little Farm ontem e tal. E aí a pergunta é, você era o anfitrião. Sim. Você levou o menino pra conhecer as coisas de Campinas, né, Até Antônio? certo ponto, porque sou um cara casado. Ah, tá. Não, mas... Tenho um compromisso com uma donzela. Tá. Levei o Galego para comer um lanche ali próximo ao estádio. Tá. Deixei ele no hotel. Tá. Aí o que ele fez depois, aí eu já não tenho a informação. Tá bom. Então tá. Que coisa aí. E a ponte, Antônio? Ô, Vanessa, manda mensagem aqui. Que horas que o Lupe chegou em casa? Não, vai, foi Antônio. comigo. Ah, tá. A Ponte empatou 0-0 com o Sampaio Correia, mais uma atuação preocupante. E já vamos direto ouvir o que disse Felipe Moreira, interino da Ponte Preta, falando a respeito do desempenho e a estratégia de não levar jogadores importantes, caso do Elvis e também do Fábio Sanches. Um jogo aqui extremamente difícil, como já se imaginava. A gente vem de um derby de domingo que teve um desgaste enorme dos atletas, tanto psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. Então a gente optou por um time para esse momento mais fresco, algumas peças, para dar essa intensidade que o jogo exigia aqui hoje. Um campo muito pesado, né? O clima, quem trabalhou aqui sabe as dificuldades, né? Muito abafado. E o Sampaio é um time muito forte dentro de casa. Se você ver retrospecto, acho que eram 27 partidas na Série B que eles passavam em branco aqui. Então a gente soube sofrer, tivemos muito problema no primeiro tempo, com o Pimentinha do lado esquerdo, nosso direito deles, com desequilíbrio, com drible, criaram algumas situações de gol, como a gente também criou. No segunda etapa, eu optei por individualizar um pouco a marcação do lado, com o Filipinho ajudando o Tavares ali, dando mais liberdade para o Tavares jogar. Foi um jogo equilibrado, onde o segundo tempo, onde as duas equipes tiveram também chance de gol. Poderia ter aberto o placar, mas infelizmente também não fomos felizes nas finalizações e não era o resultado que a gente esperava. A gente veio sempre para buscar a vitória, a Ponte sempre joga para ganhar, mas infelizmente não conseguimos, levamos um ponto para casa, para mais uma decisão no domingo, um jogo difícil contra o Vila, 11 horas em casa, mas a gente se preparar bem para dar início à nossa sequência de vitórias, que eu acho que é importante nesse momento. No vestiário ele seja um pouco mais empolgado, incisivo, né? Porque não, mas é o jeito manso do jeito, Felipe Moreira, né? Luiz Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo contra a equipe do Vila. Vila que vem a Campinas sem perder, não sabe o que é perder na Série B ainda. Faz uma boa competição, segundo colocado, se não me engano, da Série B, e a Ponte tem aí mais uma pedreira pela frente, jogo que acontece domingo, 11 horas da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Com esse resultado, o empate contra o Sampaio, a Ponte não sai do Z4 da competição, Pio. E vem aí o time de coração de Antônio Lupe, Carlão. É um time que eu tenho sim um carinho. Me trataram super bem lá. É isso. Tá difícil, Pio, Lupe, principalmente o torcedor pontepretano, né? A gente tem um termômetro aqui pelas redes sociais, muitas críticas, muita aflição pelo futuro. A gente vê um time sem norte, a gente vê uma Ponte Preta sem um direcionamento. O torcedor tá aí, o Felipe é treinador, não é? Os reforços vão chegar na janela ou não vão, porque se eles não chegarem, a Ponte é uma candidatíssima ao rebaixamento. Falando do jogo, defensivamente é um time que tem as suas virtudes, tem o seu encaixe, mas é muito pouco.
É muito pouco. Não adianta que o Kaique, poxa, é um baita de um goleiro, é um dos grandes goleiros, não vou dizer da história porque ainda é curta a passagem dele, mas é um grande goleiro. O sistema defensivo da Ponte é um sistema defensivo que até passa confiança agora. Quando precisa jogar, sabe, do meio campo para frente, quando você precisa da qualidade, de um passe, de uma jogada bem encaixada, de tabela, de inversão, de triangulação, isso não acontece. A Ponte está pobre ofensivamente, quando precisa tomar a iniciativa do jogo, sofre demais, como foi aqui contra o Guarani, em outros jogos também, contra o Ceará, contra o próprio Botafogo. Eu não sei, eu estou realmente pouco otimista com relação ao futuro da Ponte. Se um choque de realidade não acontecer, se a diretoria não realizar um trabalho para o torcedor pontepretano, o caminho da Ponte é um caminho muito ruim dentro da Série B do Brasileiro. Antônio Lupe e Júlio Nascimento, acabou o programa, somos todos Jason Tatum hoje à noite. Eu já larguei mão. Não, larga não. Denver Nuggets. Não. Queremos jogo 7. Teremos. Água Santa e Bragantino. Na final da NBA. Joseense e Audax italiano. Bragantino, esse Bragantino, hein, gente? Tchau. Vocês estão loucos, velho. Até as 4. CBN Esportes Campinas.